A Bíblia manda ter paciência um com os outros, amém? Isaías 49. A partir do versículo 13. 49, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes você disse isso? Deus não está lembrando de mim. Será que Ele esqueceu? Eu só escuto os outros, eu só escuto o testemunho dos outros, eu só escuto os outros tendo vitória. Quando vai chegar a minha vez? 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós cremos. É o Deus que se coloca como mãe, é o Deus que se coloca como pai, é o Deus que não se esquece, é o Deus que tem o meu e o seu nome gravado na palma da mão. A sua vida está no controle da mão de Deus. Parece que está tudo embaralhado, parece que está tudo perdido, parece que não tem saída, que não tem jeito, porque já disseram que não vai mais acontecer. Mas o Senhor diz, eu te cingirei e te vestirei como noiva. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esse texto, meus amados irmãos, foi escrito pelo profeta, ao qual o livro leva o nome de Isaías, em um tempo que Israel tinha sucumbido, ao culto pagão. Judá também, por um tempo, se manteve fiel, mas também caiu em declínio moral e espiritual. Porque nós sabemos historicamente qual é a história do povo de Deus. Eles vêm para Deus, pecam, Deus levanta um povo para castigar uma situação, eles se arrependem e Deus livra. Aí eles voltam para Deus. Eles pecam, Deus levanta um povo, eles se arrependem, clamam a Deus, eles voltam para Deus. Eles pecam. Toda parte do Antigo Testamento é assim, não é? E a gente fica dizendo, esse povo não aprende não, é? Toda vez é a mesma coisa. Toda vez. Esse povo não entendeu não que esse Deus é o Deus que livra, é o Deus que cuida, é o Deus que está aqui para restaurar o povo, é o Deus que, se a gente se puser nas mãos dele dependente, ele nos esconde do mal. Pois é. Este povo tem sido eu e você. Eu li agora um texto acerca de promessas que Deus fez. Mas eu posso fazer um anacronismo e trazer para a nossa vida, trazer para a nossa atualidade. Por quê? Porque mesmo que a promessa tenha sido dita para aquele tempo, dentro da promessa eu encontro princípios de atitudes de Deus. E Deus é imutável, amém? Deus é fiel, cantamos, sim ou não? Não senti firmeza não.
Uma coisa que eu admiro em outras crenças, que às vezes eu fico olhando, que a gente devia aprender a olhar para eles. Eles não têm vergonha de se rasgar e declarar o seu Deus. A gente economiza até glória a Deus. Por quê? É ou não é? A gente vê aí templos, lugares, eu não quero citar nome para não fazer referências a outras religiões, mas vocês sabem que eu estou falando que tem gente que uma vez por ano, se puder, vende tudo para fazer uma viagem só, porque tem um compromisso que na vida, uma vez na vida, ele tem que ir a uma certa cidade, e que se ele não for, ele está em pecado. E a gente não economiza glória, a gente economiza adoração, a gente economiza convicção, a gente economiza fé, a gente duvida. Enquanto tem gente morrendo por uma promessa. Creia. Creia. Declare a sua fé com toda a sua força. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque Ele não economiza força, Ele não economiza proteção, Ele não economiza quando se trata de você. Porque eu estou cansada. E eu quero saber que eu estou cansada. Eu vou ficar sem voz, mas eu quero dar glória. Porque estávamos lá nesse mundo aí fora como ovelhas no matadouro. Ele te livrou, Ele te guardou, Ele te trouxe até aqui. Vai te levar até em casa, você vai deitar e vai acordar. Porque Ele tem lhe sustentado. Então tenha essa fé no seu coração. Não deixe que as coisas do dia a dia vá matando a sua fé. Porque isso é estratégia de Satanás para esse tempo. Ele tem nos ocupado tanto, com aparelhos, com afazeres, com muitas coisas. Como é que está a devocional? Não me responde. Quero saber. Como é que está a vida de oração? Por isso que o sim está fraco. Como é que está a fé, a leitura bíblica dentro de você? Quando você lê, você admite aquilo como verdade para a sua vida? Ou você lê como um livro qualquer de histórias, um livro histórico que lhe diz que existe um Deus que por acaso pode fazer por você? A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é uma carta de Deus para o homem, na qual Ele dá o caminho, a verdade e distribui vida através de palavras de vida para que você se mantenha vivo até que Ele venha. Para que você se mantenha salvo até que Ele volte. Mas o povo de Israel esqueceu disso. E caiu. E se deixou levar pelos prazeres da vida. Mas há um tempo em que Deus levanta Isaías como boca sua no meio daquele povo, para exortar o seu povo à esperança, exortar à alegria, exortar à restauração. Ele está dizendo: não perca esperança. Eu não me esqueci de você. A promessa está de pé. Eu sei o que eu lhe prometi. Eu sei o que eu falei com você. Eu sei o que eu falei com cada um e vou cumprir, porque sou poderoso para tal. Eu vivo, diz o Senhor. E enquanto eu viver, eu cumprirei aquilo que eu falei. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos voltar para Ele. O povo estava no meio de um tempo de desolação religiosa. Então ele vem aqui no versículo 16 e consola os seus filhos com promessa de proteção. Olhe só: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus está ao seu redor.
Ele é a sua fortaleza. Anjos estão acampados, porque enquanto Satanás está levantando acusação, os anjos estão guerreando para que você não seja atingido. Mas nós precisamos nos voltar. Nós precisamos entender quem é esse Deus. E aqui eu conto um pouco da minha vida, enquanto eu não entendia quem era esse Deus, antes da cruz entrar na minha vida. Uma jovem, 24, 25 anos, já com posses, porque sempre fui dona da minha vida, sempre fui muito proativa, sempre resolvi muito as coisas na força do meu braço. Já com carro, com casa, ganhando bem, trabalhando em um banco, dona do mundo. Fazia e acontecia como eu queria. Mas existia dentro de mim um vazio. Um vazio, consequência de uma infância sofrida. Com um pai problemático. Muitas coisas dentro de casa acontecendo. E eu resolvi, dentro de mim, que eu seria a dona do meu destino. Só que Deus tinha outros planos para mim. E quando a gente esquece que há um Deus e vira as costas para Ele, por um tempo Ele deixa que nós sigamos o curso. Por um tempo Ele permite. Mas há um dia que Ele marca o encontro. Há um dia que Ele se apresenta. E um certo dia, estava eu voltando de uma noitada. Sim, acredite, eu era de noitadas. Muita bebida. Dirigindo a mais de 100 por hora na BR. E veio o pensamento, uma voz. Aquela voz que a gente sabe muito bem de onde vem. E diz: e se você for a 200? Você consegue passar na curva. E se você bater o carro, será que você morre? Testa. Por alguns segundos, eu acelerei o carro. Mas logo depois, uma outra voz. Filha. Eu não era crente, nada. Ele me chamou de filha. Eu tenho algo melhor para você. Vá para casa. E eu desacelerei o carro. Fui para casa. Deitei. E sonhei com aquela voz. Passou. O versículo 17 vai nos dizer que Deus não esquece dos seus filhos. Que o nosso nome está gravado na palma das mãos dele. Cerca de 5 anos depois, o vazio continuava, eu não tinha buscado a Deus, mas, por influência do meu pai, que era kardecista, eu quis buscar a Deus. Só que eu fui buscar a Deus em fontes erradas. Fui ao kardecismo. Ele me levava quando eu era pequenininha, nas quartas-feiras. Me levava lá para a instituição que até hoje existe, aqui em João Pessoa. Mas hoje, às quartas-feiras, eu estou na IBM. E eu tinha algumas tias que já eram crentes. Aquelas crentes de círculo de oração, do coque, sabe?
E no domingo elas me levavam para a igreja. Pequenininha. Mas, como nós sabemos, inconscientemente nós acabamos repetindo os erros daqueles que nos maltratam. Por quê? Porque, psicologicamente falando, é como se o trauma incutisse na nossa consciência de que aquilo ali é o certo, é o normal. Então, nós passamos a repetir erros. E eu fui buscar o kardecismo. E mergulhei, estudei, fui profundo. Todos os livros, que eu não vou citar aqui, porque não vou dar crédito, né, para eles. Mas todos os livros eu li, eu estudei. Eu já ia me apresentar para ser presidente de mesa. Branca. Ia ser necromante. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele só está usando o processo para te forjar e te preparar para o que Ele quer te usar. Abra a visão. E numa última palestra, a qual após essa eu ia me apresentar, o palestrante estava lá dizendo, falando de todas as teorias e tudo mais, e em um momento ele disse que Jesus já tinha voltado, não ia mais voltar, que ele já tinha evoluído tudo e que a gente tinha que se virar por aqui. Nesse momento, uma certeza explodiu dentro de mim. Jesus vai voltar sim. Ele está vivo e eu creio. O meu Redentor vive. Eu creio. Mas como foi isso, Janaína? Lembra das minhas tias? Sempre que eu estava na casa delas, elas estavam dizendo, mas Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Elas oravam por mim, elas tocavam hinos da harpa, Jesus vai voltar. E eu sempre ouvindo aqui, naquele dia a semente eclodiu. E eu saí daquela palestra. E disse, nunca mais eu ponho os meus pés naquele lugar. Já faz 13 anos. Entrei no meu quarto. Procurei uma Bíblia, não achei. Mas tinha uma Bíblia lá em casa que a minha irmã tinha ganho. E disse, presta aqui essa Bíblia. Fui para o meu quarto. Me tranquei. E fiz uma oração que eu acho que Jesus amou essa oração que eu fiz. Porque eu peguei a Bíblia com toda a ousadia e atrevimento que eu tinha naquela época e disse, Senhor, me disseram que neste livro aqui, levantei a Bíblia e disse assim, tem uma verdade. Se ela existe, eu quero que só o Senhor me fale. É pra já, eu acho que ele falou, né? É comigo mesmo. E fui estudar a Bíblia com a mesma sede que eu estudava os outros livros. Porque estava dentro de mim aquele anseio que eu queria saber que voz era aquela, quem era o dono daquela voz. Eu queria conhecer aquela voz, aquela pessoa que tinha falado comigo naquele dia e tinha dito que tinha algo melhor para mim. Eu queria saber que melhor é esse. Com 3 meses estudando a Bíblia, sozinha, dentro do meu quarto, eu cheguei no versículo de João 14, 6. Eu sou. Começa assim. Eu sou. Lembra que eu queria saber quem era? Ele disse para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fiz, e que melhor é esse, Deus? Ninguém vai ao Pai sem mim. E ali ele se apresentou para mim.
em todo o Evangelho, através de seus milagres, através de seus cuidados. E naquele momento que o entendimento se abriu, que as escamas caíram, eu me ajoelhei no meu quarto e entreguei a minha vida a Cristo. Procurei uma igreja próxima, fiz a confissão pública e em seguida conheci a IBM. E aqui na IBM, visitei, me discipulei, batizei, estou servindo e espero só sair daqui no arrebatamento. Porque aqui foi o lugar que Deus escolheu para mim. Aqui foi o lugar onde Ele me plantou. Aqui é o lugar onde Ele tem me mostrado que eu dou frutos aqui. Porque esse é o terreno que Ele me plantou para frutificar. E Ele me ensinou a permanecer. Porque não é olhando para homens, não é olhando para a religião, não é olhando para A, B ou C, quem está, quem não está, quem vem, quem não vem, é olhando para Jesus. Que você é curado, que você é liberto, que você é restaurado. E enquanto você serve, Ele vai te trabalhando, Ele vai te edificando, Ele vai te limpando, Ele vai te construindo e Ele vai te usando para a glória dEle. É muito fácil a gente sair correndo quando tudo dá errado. Mas às vezes a gente está vendo que está dando errado, mas para Deus deu foi certo. Porque a primeira coisa que eu aprendi foi a depender dEle. Eu aceitei Cristo. E Ele me tirou tudo. De repente já não tinha carro. De repente já não tinha emprego. Continuei com a casa porque já era quitada. Mas o sustento era difícil. Vieram as afrontas. Que Deus é esse? Oxe. E na hora que tu aceita, dá tudo errado. Que negócio é esse? Não deu nada errado não, meu filho. Ele está tirando que eu não preciso. Cala a boca. Ele está tirando que você não precisa. Ele está tirando que está te atrapalhando de olhar para Ele, de servir a Ele, de enxergar Ele. 1 ano, exatamente 1 ano. Que eu me ajoelhei e pedi: Senhor, faz 1 ano hoje. Se for passar mais tempo, só me avise para eu me preparar. Me levantei. O telefone tocou. Falo com Janaína? Sim, pois não? Seu currículo foi aceito. Venha trabalhar segunda-feira? E ali o Senhor começou a me restaurar também financeiramente. Só que, quando Ele nos restaura em uma parte, Ele nos coloca também em momentos desafiadores. Sim ou não? Ele quer saber como é que a gente está, né? Se a gente realmente vai continuar de frente para Ele, ou se vai fazer como o povo de Israel, que quando estava tudo bem, fazia o quê? Outros deuses. E Ele me coloca, só que no meio de ímpios. Só um caso para vocês saberem, para vocês crerem mais aí, para renovar a fé de vocês. Vocês estavam tão fraquinhos para ver se esse negócio melhora aí. Um dia, era uma construtora que eu trabalhava.
E estava precisando ser assinado um contrato de empréstimo, um valor muito alto em dinheiro, um valor muito, muito, muito alto, que ia, assim, bombar a construtora. E o dono não estava aqui na cidade, o dono estava viajando. E eu era a gerente financeira. Aí o gerente comercial olha para mim e faz: bota a assinatura dele aí. Eu, quê? Bota a assinatura dele aí. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos esperar até amanhã ele voltar? Se ele não voltar, a gente vê como é que faz. Tá bom, não é para hoje mesmo? Vamos. Gente, eu nunca orei tanto numa noite. Para Deus mudar o coração daquele homem. Mudar aquela ideia. Porque se eu fosse pega, eu é que seria presa. Ele estava livre. Olha a armadilha, olha como Satanás faz. Te bota como salvação do negócio para depois puxar teu tapete a cuidar. Cuidado com negócios que parecem bênção. Ore a Deus. Ore a Deus. E passei a noite em oração, em aflição, pedindo a Deus, pedi, amanheceu o dia, pronto, vamos embora. Orei, falei com Deus, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Eu sou dele, que ele resolver, está resolvido. Quando eu cheguei, 8 horas da manhã para trabalhar, ele chegava 8h15 mais ou menos, 8h20, foi 20 minutos de aflição, de agonia. E eu, cadê esse homem que não chega? Cadê esse homem que não chega para resolver logo esse negócio? Chegou. Ele mal botou o pé. Ele disse: esqueça o que eu lhe disse ontem. A gente vai fazer nada. Vai ser assinado por ele na hora que ele estiver aqui. Deixe isso para lá. Deus cuida. Deus livra. Deus faz sim. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Porque Ele não só não esquece de nós, como Ele promete restauração. Há um tempo de restauração preparado para a sua vida. Não ceda, não olhe para o lado. Continue firme olhando para Jesus. Não olhe para o que o mundo está fazendo. Não olhe para as facilidades. Não olhe para isso. Não repita os erros do passado. Rompa com o ciclo. Quebre as algemas. Olhe para Cristo e siga. Tenha coragem. Tenha coragem. Porque Ele é Deus vivo e fiel para responder. E o versículo 18 vai dizer que Deus livra e honra seus filhos. E tem promessa de renovação. Qual a diferença de restauração para renovação? Restauração. Eu tiro tudo que está rachado. Lavo o que está sujo. Tiro o que não precisa. E curo. E fecho feridas que estão abertas. E renovação. Eu derramo do Espírito. Eu te encho. Eu trago novidade de vida. Eu trago novas oportunidades. Eu trago um novo de Deus para você. Essa é a diferença. Então, se no anterior Ele prometeu restauração, e na minha vida ocorreu a restauração quando eu abri mão de tudo que era do passado. Sim, eu rompi com o que eu estava indo buscar, rompi com as literaturas. Certo dia eu estava sentada na minha cama, eu tinha uma estante repleta de livros
dessa outra religião que eu estava seguindo, mas como eu tinha me convertido, eu estava pedindo: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu preciso mais de ti. Mas eu estava desempregada, lembra? Foi 1 ano de desemprego. Como é que eu vou comprar livros? Como é que eu vou saber mais? Como é que eu vou comprar Bíblia de estudo? Como é que eu vou me aprofundar em ti? E ele falou comigo e disse: olhe para cima. E eu olhei para a estante. Eu: sim, Senhor. Se livre de tudo, que eu vou encher. Eu vou encher. Hoje eu estou tendo que comprar mais um instante, porque ele ainda não parou de encher. Não parou. Não parou e não vai parar. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Quem pede, será dado. No momento que ele falou, mãe, me dá logo aí uma caixa. Só para as mães, né? Me dá logo aí uma caixa que eu vou fazer um negócio. É o que, menino? Derrubei tudo, não quis nem saber. Incinerei, porque o que a gente não quer de ruim para a gente não dá para o outro, amém? Aprendam isso. Se Deus mandar se livrar do negócio, queime, quebre, destrua. Não dê para ninguém, não. Incinerei. A pessoa que trabalhava no lugar que tinha incinerador era crente também. Aí eu fiz: tu faz esse favor. Ele: agora, não nem esperou. Já estava com a caixa dentro do fogo. E com uma semana, eu ganhei o primeiro livro. E nunca mais parou. Nunca mais parou. E o que eu não ganhei, ele me deu condições de comprar. Pai, eu quero aquele livro, mas é tão caro. 3 dias depois, promoção. Senhor, eu preciso disso aqui para fazer o estudo da escola bíblica. Porque eu também dou aula na escola bíblica aqui, né, gente? Esqueci de dizer. Para a escola bíblica vai ser tão bom passar esse conhecimento para eles. 1 semana, promoção. Deus é o Deus da promoção também, viu? Ele faz. Senhor, preciso de uma roupa melhor, tá? As minhas já estão meio gastinhas e tal. Vai no centro daqui a 2 dias. Leve tanto. Tá lá a roupa e o valor certinho. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Esquece o mundo. E fala com teu pai. Ele está louco para te ver de novo, porque faz tempo que ele não conversa com pessoas aqui. E ele tem tanto para falar. Tem tanto para dizer, orientar que você está fazendo e ele está vendo que vai dar errado para você. Ele está doido para te dizer. Mas você não tem parado para ouvir. Porque até nas nossas orações nós nos ajoelhamos, desabafamos e levantamos e vamos embora. Quando lemos a Bíblia, a gente lê, mas não compreende, a gente passa por cima do texto, a gente não medita, não pede para o Espírito Santo falar, não pede para o nosso professor nos ensinar. São experiências que estão aí disponíveis. Basta que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e converse com o nosso amigo. Porque toda orientação, toda palavra é para trazer novidade de vida. Deus é Pai, um Pai que ama seus filhos. Um Pai que quer nos ver felizes ainda aqui sim. Porque Ele disse que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é riqueza, mas é uma vida próspera. Não está ligado ao material, mas está ligado ao contentamento. Aquilo de você um dia ter o desejo de alguma coisa, como eu tive uma vez que eu estava há mais de 6 meses, Senhor, eu queria comida tal, mas é tão caro. E Ele colocou uma pessoa no dia seguinte, na minha frente, e disse:
Eu preciso conversar com você. Eu já era missionária. Preciso de uns conselhos. Eu fiz, tá certo, minha filha, vamos para a igreja. Era uma mulher. Vamos para a igreja, a gente conversa lá, tudo mais. Eu fiz, não, eu quero lhe honrar. Eu vou lhe levar em lugar tal, para a senhora comer a comida tal. Adivinha o que era? Exatamente o que eu tinha pedido a ele. Ele é o Deus que cuida. Basta que a gente se volte. Basta que a gente rompa com aquilo que nos impede de chegar até Ele. Eu rompi com tudo aquilo que eu achava que era o certo, com toda a minha prepotência, com todo o meu agir, com toda a minha proatividade, com que eu rompi com o eu sei, eu posso, eu faço, eu vou. E a principal renúncia, que eu acho que é a mais difícil para algumas pessoas, né? Para mim, eu já superei essa fase, o Senhor tem me renovado. Eu rompi com relacionamentos destrutivos. Porque eu me permitia ter relacionamentos destrutivos. Porque, por ter sido uma criança que viveu em um ambiente conturbado e não teve muita atenção, eu vivia em busca de aprovação dos outros. E é difícil. Porque é uma carência que tem dentro da gente, que parece que nada nunca vai dar conta. Mas quando a gente se entrega na mão de Deus, Ele supre, mas de um jeito que você entende que você não precisa de aprovação de A, B ou C, você só precisa da aprovação dEle. Você não precisa do falso amor de A, B ou C, você precisa do amor dEle. Você não precisa mendigar a atenção de A, B ou C, porque você já tem toda a atenção dEle. A Bíblia nos garante isso, ela diz que Ele é o guarda de Israel, Ele não dormita, Ele não cochila, Ele está constantemente com os olhos virados e abertos para nós. E eu rompi com tudo isso. Rompi com essas algemas. Rompi com esses sofismas. De que eu era alguém que nunca ia ter amor. De que eu era alguém que nunca ia ser nada. De que eu era alguém que isso ou aquilo. Não. Tudo que decretaram para a minha vida, Deus tornou em bênção. Eu ouvi muito que eu não ia dar para nada, que eu não ia ser ninguém, porque eu tinha dificuldade de estudar, de assumir as lições quando eu era criança. Hoje eu sou a única que tem 2 graduações. Hoje eu sou a rima de família. Deus honra. Deus honra. Deus honra, mas é preciso romper. É preciso crer. É preciso se entregar. E é preciso entender que tudo que se passa é preparação para aquilo que Ele tem nas nossas vidas. E por que Ele permitiu você ir para aquela religião, Janaína? Adivinhe que qual área ministerial eu trabalho hoje? Libertação. Tudo que Satanás um dia me ensinou para levar vidas para o inferno, hoje Deus usa em mim para saquear o inferno. Então não ache que você fica naquele pensamento, ai, se eu pudesse, eu tinha vindo há tanto tempo. Sim, se a gente soubesse, a gente tinha vindo. Mas
Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que você está passando tem um propósito. Tudo que está acontecendo tem um porquê. Tudo hoje onde você mais está sendo trabalhado, curado, restaurado e renovado é o seu ministério amanhã. Se prepare. Se disponha. Se capacite. Esteja aqui com o Senhor. Sempre. Porque Satanás não brinca. Não titubeie entre dois mundos. Não, na terça eu vou, é uma bênção, mas domingo, não sei. Eita, quinta-feira tem um barzinho ali. Ou fulano está ligando para mim, mandando mensagem. Show Satanás. Para trás de mim. Porque não se engane. Quando a gente acha que está mais firme, é o nosso maior perigo em cair. Porque a gente pensa que está seguro. A Bíblia vai dizer o quê? Aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Mas eu acho interessante essa palavra. Pensa. Porque nenhum crente deve estar de pé. Todos nós devemos estar de joelhos perante ao Senhor. Dia e noite, clamando por misericórdia, clamando por força, clamando por graça, clamando por discernimento, por entendimento. Para que possamos passar pelos processos e entendamos onde vamos chegar. Tem gente que me vê pregando, ensinando em sala de aula e faz... Missionária, a senhora é uma bênção. Não imagina que eu não abri a boca quando cheguei aqui. Para eu dar uma parte do Senhor era uma dificuldade. Nem pagando 5 mil reais. Saía não. Mas Deus capacita. Nunca diga eu não posso. Nunca diga eu não sou. Nunca diga eu não faço, ou não vai acontecer, eu não sei. Diga... Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque é Ele quem faz, não é você. É Ele quem realiza, não é você. Nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos um cuidador. E se chama Jesus Cristo. E eu creio que nessa noite... O Senhor falou a muita gente aqui que estava precisando ouvir essa palavra e precisando entender que o processo não é ponto final. Para Deus é vírgula. Que o fim da frase não é o fim do texto, não é o fim da sua vida. Essa situação não é para a morte, é para a glória de Deus. Vai sair testemunho dessa história. Vai ter testemunho. Porque o reino de Deus, ele não para em mim, ele não para em você, ele não para no pastor Jean, ele não para nos meninos de jeito nenhum. O reino de Deus é dinâmico. Ele passa por mim, passa por você, passa por ela, por ele, por todos nós que estamos envolvidos, para que juntos, como igreja, marchemos no reino espiritual, prevalecendo contra as portas do inferno, arrebatando vidas, sendo testemunho de Cristo na terra e fazendo com que o que Satanás joga de mentira na mente das pessoas seja desfeito para a glória de Deus. E eu concluo dizendo que você não tem um Deus que é limitado a esse livro. Esse livro é o ponto de partida da sua história. Aonde você se dispuser ir, o Senhor vai te levar. Só basta dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E nem todo mundo vai para longe. Às vezes a missão é aqui. É na sua rua, é na sua casa, é na sua família em primeiro lugar. Mas o que importa é que você testemunhe.
seja testemunha do agir de Deus. Desse Deus que consola. Esse Deus que não esquece e que restaura. Esse Deus que honra e que renova. E se alguém vier falar para você, porque comigo é diferente, é assim, 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 vire para ele e diga, faça o seu, deixe que o meu eu vejo com ele. Porque Deus não me mete por ninguém, não. Sou eu e ele. Deus não é limitado para precisar repetir. Ele é ilimitado para multiplicar infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Amém? Eu queria orar por vocês nessa noite. Porque alguns, ainda sem entendimento da situação, se perguntam por quê. Por que não está andando? Por que não está desenvolvendo? Porque parece que eu estou vivendo uma vida em um looping, em um ciclo que não sai do lugar. Mas é porque você não rompeu com as algemas. E a algema não é só coração aprisionado a alguém afetivamente. A sua algema pode ser uma mágoa de alguém. A sua algema pode ser o auto perdão que você ainda não deu. A sua algema pode ser o medo que te paralisa e te impede de dar o próximo passo. A sua algema pode ser o medo de dar certo. Porque você não sabe como vai ser daqui para frente. A sua algema pode ser simplesmente não querer seguir a Cristo. E você acha que só vir à igreja, está tudo bem, e que você pode continuar nessa vida, vindo à igreja e depois se vira. Não. Eu não vou dizer a frase do evangelho barato, que diz que você vai vir para Jesus e vai parar de sofrer. Não. Eu vou dizer que se você vir para Jesus, Ele vai vencer por você. Porque Ele vai lutar com você. Se há em nosso meio alguém que ainda não aceitou a Cristo, que entendeu que está algemado por essas mentiras que o mundo lança em nosso coração, em nossa mente, como eu fui um dia, e que achava que era dona da minha vida, mas quem mandava em mim era Satanás. Porque a gente acha que é livre até a gente tentar parar. Todo mundo que bebe diz que é livre e faz como quer. Tente parar. Você vai ver como é difícil. Quem fuma, tente parar. É difícil. É estressante. Alguns precisam até de ajuda de remédios. Se alguém em nosso meio, faça um sinal. Quero orar por sua vida. Não perca essa oportunidade. O Senhor está lhe chamando para uma novidade de vida. Não deixe de vir. Não deixe. Porque as vozes vão continuar. Isso aqui eu não falo como chantagem, eu falo como vivência. Porque enquanto eu não me deixei para seguir a Cristo, muitas foram as tentativas. Eu contei só um pouco aqui do que era o meu testemunho.
Tem muitas coisas mais. Eu vi muita coisa, vivi muita coisa. E posso garantir, Satanás não brinca. Ele pode prometer tudo de bom, mas ele vai cobrar um preço muito alto. Há alguém em nosso meio? Que Deus lhe dê uma próxima oportunidade. Fique de pé, igreja. Vou fazer uma oração encerrando agora. Eu queria que você, se tiver alguém que possa dar a mão, para que vocês orem juntos. Orar uns pelos outros. Amém. Não deixe de orar, não fique com a boca fechada. Interceda. Interceda para que os sofismas caiam, para que as mentiras que Satanás lança na mente caiam, para que as vozes se calem, para que essa pessoa que está do seu lado possa viver plenamente aquilo para o que Deus tem preparado. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nesta noite, Senhor, a vida de cada um que está aqui, ó Pai, de cada família representada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Vai, ó Pai, sondando os corações. Em nome de Jesus, como Davi disse, sonda em mim, ó Deus, se há algum caminho mau, ó Pai. Vai quebrando, Senhor, os ídolos do coração. Em nome de Jesus, vai tirando as algemas, vai abrindo, ó Pai, os olhos espirituais. Vai dando visão, entendimento, discernimento, ó Deus. Que eles possam, Pai, estar entendendo, em nome de Jesus, ó Deus, como é, ó Pai, o processo, Deus. É necessário, Pai, que eles deem o primeiro passo, que eles abram mão, que eles tirem a legalidade, que eles façam, ó Senhor, com que Satanás percam as forças na vida dele, ó Deus. Em nome de Jesus. Na autoridade agora investida, Pai, eu te peço, vai frustrando os planos de Satanás sobre a vida de cada um aqui neste lugar, ó Pai. Vai tomando as famílias aqui representadas, Senhor. Vai quebrando, ó Senhor, as correntes, as algemas, ó Pai. Em nome de Jesus, vai purificando os corações, ó Senhor. Vai tirando, ó Pai, os sofismas, Senhor, as dores que ainda existem porventura neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Vai falando, Deus, com eles particularmente, ó Pai. Espírito Santo de Deus. Quando eles entrarem no quarto, quando eles fecharem a porta, que eles tenham, ó Senhor, a certeza da Tua presença, que eles escutem a Tua voz como um dia eu escutei. Em nome de Jesus, vai tirando, Senhor, toda a opressão, vai tirando, ó Pai, toda a tristeza, que os planos de Satanás vão batendo em retirada agora, em nome de Jesus, que os planos deles sejam frustrados. Não só hoje, mas para todos sempre. Que os corações que aqui estejam, ó Deus, realmente se rendam a Ti, ó Pai. Que o Espírito Santo, ó Senhor, venha a tomar posse completamente, ó Pai, do corpo, da alma, do Espírito. Vai santificando o Teu povo, Pai. Vai fazendo, Pai, a obra em cada um aqui que se dispôs, que ouviu a palavra, que entendeu, que estava, ó Senhor, aqui com a mente, com os olhos e os ouvidos abertos. Em nome de Jesus, que a palavra que dita esteja em seus corações e que seja cravada, ó Deus, cravada no coração de carne, como uma tatuagem daquelas, ó Pai, escrita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus da vida, só o Senhor é o Deus da restauração, só o Senhor é Deus da cura e da libertação, ó Deus. É assim, Pai, que nós te oramos nessa noite.
crendo que o Senhor vai mudar histórias deste lugar, porque tem gente se posicionando aqui hoje para a glória do nome de Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz: todas as vozes menos a tua.